Muito obrigado, muito bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje a falar convosco. Obrigado a todos os presentes. Há pouco o Dr. Rui Garcia fazia referência, deixem-me só controlar aqui o tempo para não me exceder, fazia referência à minha ligação com as bibliotecas, sobretudo às bibliotecas da Moita. Eu nasci e cresci no Val da Amoreira e já tenho falado, e há aqui pessoas que, para desespero delas, provavelmente já me ouviram falar mais do que uma vez sobre isso. A Biblioteca do Val da Amoreira foi fundamental na minha formação enquanto leitor e depois também enquanto escritor, mas essa ligação não se ficou só pela formação, por esses tempos iniciais. Prolongou-se e permanece até hoje. Neste momento eu estou a fazer, de facto, estou a trabalhar numa biografia do escritor José Cardoso Pires e o trabalho em bibliotecas, em arquivos públicos, na Hemeroteca, na Biblioteca Nacional, em outras instituições e entidades, tem sido fundamental para levar a cabo esse trabalho. Ainda há poucos dias estive na Biblioteca das Galveias, em Lisboa, para apresentar um dossiê digital que foi feito pela Hemeroteca, que é um trabalho verdadeiramente extraordinário, que reúne num site praticamente todos os materiais de imprensa que foram saindo ao longo dos anos sobre o escritor José Cardoso Pires e que passa a ser um trabalho de referência não só para quem se interessa pela obra do Cardoso Pires, mas sobretudo até para quem a estuda, para investigadores. Portanto, é um trabalho notável, feito também em colaboração com a família do escritor, mas é um trabalho notável por parte da Hemeroteca e de que eu, enquanto biógrafo, neste momento a trabalhar na biografia dele, me sinto beneficiário, um grande beneficiário desse extraordinário trabalho desenvolvido pela Hemeroteca. Mas também na Biblioteca Nacional tenho estado lá a consultar o espólio do escritor e outros espólios, e a consultar também outros documentos da época, e também nas próprias bibliotecas tenho encontrado, normalmente vou, porque se nós formos hoje a algumas livrarias é quase impossível encontrar livros com mais de 6 meses, não é? Então as bibliotecas continuam a ter esse papel importante. E essa era a minha ideia inicial, quando me convidaram para falar da importância das bibliotecas como locais de preservação da memória, como locais abertos a leitores, jovens, mais velhos, mas também a investigadores, porque não se pode estar à espera de encontrar essa informação noutros lados. De facto, se há algo que diferencia as bibliotecas é essa possibilidade de acedermos, por exemplo, a livros que já não se encontram em lado nenhum, se calhar até em alguns alfarrabistas já não se encontram. E para quem trabalha, para quem estuda, como é o meu caso neste momento, que estou debruçado sobre aquela época dos anos 40, até os anos 90, mas sobretudo aquele período inicial da obra do Cardoso Pires. Há muitos escritores dessa época que foram contemporâneos do Cardoso Pires e cujos livros não se encontram no mercado e, de facto, é às bibliotecas que tenho de recorrer para fazer esse trabalho. Eu disse que essa era a minha ideia inicial e já falarei sobre a importância das bibliotecas enquanto locais de preservação das memórias, não só das memórias mais gerais, como falava dos escritores, mas também das memórias locais. Eu acho que essa
Esse é um ponto extraordinariamente importante, porque hoje falamos muito do que é global e das ligações em rede. Eu acho que há um papel decisivo a ser desempenhado pelas bibliotecas, que é precisamente a ligação às comunidades locais, à história local e à preservação dessas memórias. Já vou chegar aí, porque eu há dias comecei a frequentar um ginásio. O meu filho mais velho disse que é a crise da meia-idade. E eu sou capaz de lhe dar um bocadinho de razão. Mas no ginásio, aqui, se alguém frequenta ginásios sabe que isso é verdade, não se encontram só pessoas em crise de meia-idade. Há jovens, há pessoas mais velhas. Alguém os convenceu, ou eles convenceram-se a si mesmos, que aquilo é importante, aquele trabalho é importante, aquele trabalho físico é importante. E eu, quando cheguei lá, fiquei muito surpreendido, porque eu vou a uma hora em que supostamente não seria uma hora de grande movimento, vou à meia da manhã, durante a semana, e encontro lá muita gente. Encontrei nos primeiros dias e fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas que têm tempo, disponibilidade para estar num ginásio àquela hora. E todos com um ar de sofrimento. Todos com um ar de... Ninguém estava ali, eu olhava para aquelas caras e ninguém estava ali feliz, não é? Estava tudo com um ar de esforço, de sofrimento. Eu pensei, porque é que estas pessoas pagam para isto, não é? Eu pensava, se calhar pelos mesmos motivos que eu estou aqui, não é? E uma das coisas que fizeram logo no início foi uma avaliação pessoal. Tem um treinador, não é? Que chega e faz ali uma avaliação, põe-nos em cima de uma balança e faz uma avaliação, diz-nos qual é que é a idade do nosso corpo e essas coisas. Eu não vou dizer qual é a idade do meu, espero daqui a uns tempos já poder dizer, sem me envergonhar. E eles fazem essa avaliação e há um plano especial, não é, para as pessoas, em função da idade, do peso, essas coisas, e dos objetivos. A pessoa diz, o meu objetivo ao vir para o ginásio é este, não é? Normalmente diz sempre, é emagrecer um bocadinho e é tonificar e essas coisas. Mas depois temos um plano individual, não é? Que nos diz o que é que devemos fazer a cada sessão, para dosear o esforço e essas coisas. Eu que trabalhei em editoras e recebia muitas queixas das pessoas. Algumas pessoas dizem, porque é que os livros tu trabalhas numa editorial, porque é que os livros são tão caros? E outras que dizem que não leem porque não têm tempo e porque os livros são caros e essas coisas todas, e porque, ler é exigente, quer dizer, já não têm disponibilidade mental com os filhos, essas coisas todas. E isso é interessante ver, em comparação, por exemplo, com o ginásio, como as pessoas arranjam tempo, arranjam dinheiro, arranjam disponibilidade mental para aquele exercício, para aquele esforço, e não usam para o livro, para a leitura. Há pouco tempo saiu uma notícia, creio que foi no Expresso, ou pelo menos li no Expresso, com os dados da leitura na Europa, e nós temos a média mais baixa de leitura, ou uma das médias mais baixas da União Europeia. Basta nós irmos nos transportes, e é raro vermos uma pessoa a ler um livro, quer dizer, em comparação com o que acontece nos outros países, nos transportes públicos. Bem, se há algum tempo nós temos, ou muitas pessoas têm para a leitura, seria esse, mas não, hoje estão todos agarrados ao telemóvel a desinformar-se, mais do que a informar-se, a desinformar-se e a deitar tempo fora. E essa é uma das razões, ou talvez a razão mais importante, para que isso aconteça, para que tenhamos essa média tão baixa, é de os frutos que resultam da leitura não serem tão valorizados, por exemplo, em comparação com os frutos que resultam do esforço no ginásio. As pessoas acham que aquilo que ganham com a leitura não lhes acrescenta muito, não é visível para os outros, não lhes traz uma valorização social. Eu não concordo, obviamente, com essa ideia,
E não concordo quando vejo, sobretudo, pessoas nas redes sociais a escreverem, a trocarem o fala-se com o falasse, ou a escreverem descanso com C cedilhado. E isso, as pessoas não se apercebem disso, mas isso implica também um julgamento, são sinais exteriores de pobreza intelectual e de falta de leitura. Só que as pessoas não acham que isso não as afeta. Mas nós, imaginem que o vosso superior hierárquico vos manda um mail cheio de erros ortográficos. Bem, isso seria uma tragédia, não é? Para ele, quer dizer, ele ficaria automaticamente desautorizado perante as pessoas que trabalham com ele, não é? O problema é que, para a maioria da população, isso não é importante. Quer dizer, isso é completamente desvalorizado. O livro, em si, é um objeto que continua, o conteúdo dos livros, aquilo que resulta da leitura, aquilo que a leitura nos traz, aquilo que ganhamos com a leitura, continua a ser extraordinariamente desvalorizado. Eu, há dias, entrevistava, a propósito também desta biografia do José Cardoso Pires, o realizador de cinema, o António Pedro Vasconcelos, e ele dizia-me isto, que apesar de ser realizador de cinema, passava dias, tinha passado muito tempo sem ver filmes, e vivia bem com isso, apesar de ter tido uma altura na vida em que via quase 1000 filmes por ano, mas depois disso houve muitos períodos em que não via filmes, mas não se lembra, dizia-me ele, não se lembra de um único dia da vida dele em que não tenha tido a companhia de um livro. E isto é importante, não é? Esta ideia da companhia de um livro. Porque muitas pessoas, por exemplo, quando se reformam, têm aquela ideia, o que é que eu vou fazer agora? Não é? Como é que eu vou preencher o meu tempo? E parece que o livro está lá arrumado no canto, é a última das coisas que as pessoas se lembram para fazer companhia. E o livro é também uma companhia. Não só uma companhia, como tem essa utilidade, e isso aí seria muito importante, que os médicos, para além de recomendarem exercício físico às pessoas, recomendassem exercício intelectual. Quando vão a uma consulta, as pessoas e se queixam de uma série de coisas, para além de recomendarem não sejam sedentários, bem, não sejam sedentários intelectuais. Não fiquem sem ler. Leiam qualquer coisa, leiam revistas, se for preciso, jornais, mas leiam alguma coisa. E quando as pessoas se queixam, mas isso tudo custa dinheiro, é caro, os livros são caros, quer dizer, e as bibliotecas? Não? Nós temos um tesouro, que é uma rede de bibliotecas públicas, de facto, extraordinária, para o país que somos, e com falhas em tantos outros campos. Nós temos esse tesouro, que é a rede de bibliotecas públicas, e as pessoas queixam-se do preço dos livros. Eu também gosto de ter os meus livros e sei que alguns são caros, mas muitos estão, quer dizer, há milhares de livros disponíveis se as pessoas quiserem realmente ler. E esse é um dos trabalhos, é um dos desafios que, obviamente, os técnicos que trabalham em bibliotecas se deparam constantemente, é de como chegar às pessoas, não é? Como levar os livros às pessoas e trazer as pessoas para os livros. Eu, quando comecei a frequentar a biblioteca do Val da Amoreira, foi quando ela abriu, eu tinha 12 anos, foi em 1990, e comecei por ir lá e lia o Lucky Luke e a Mafalda e o Asterix, e depois comecei a ler os jornais. O que toda a gente queria ler ali era a bola, não é? Então havia assim quase como uma longa fila de espera para lermos a bola, e havia pessoas que liam a bola muito demoradamente, o que exasperava alguns dos leitores. Mas hoje eu hoje tornei-me um comprador, tornei-me depois, vim a ser um comprador de jornais. Eu continuo a comprar, todos os dias compro 2, 3 jornais em papel, não é? O que se calhar é pelo menos em Portugal, não, mas não só em Portugal, em todo o mundo, acaba por ser uma espécie quase em vias de extinção.
E aquilo que o Dr. Rui Garcia há pouco dizia dessa... ou foi o Sr. Presidente da Câmara de Alcochete que dizia da sede, que se referia em relação à sede. De facto, nós, enquanto não provarmos essa água, não sabemos a sede que temos. Não é? Tem que nos dar a provar essa água. Esse é um desafio para as bibliotecas. E chegava ao ponto da minha intervenção que tem que ver com a memória, que eu acho que é fundamental para aproximar as comunidades das bibliotecas. As bibliotecas não como um depósito de livros, e essa ideia que também falou o Dr. Silvestre Lacerda é muito importante, mas como centros, como casas de conhecimento, como centros de conhecimento, centros de debate, centros de trocas de ideias, centros de preservação das memórias, e que não são memórias estáticas, são memórias vivas. E isso passa, eu sei que há hoje muitos programas, muitas iniciativas dirigidas aos mais novos, com as horas do conto e essas coisas todas, e provavelmente também haverá para os mais velhos. Eu acho que haverá menos. Mas as bibliotecas devem acolher, na minha perspectiva, devem acolher essas pessoas mais velhas da comunidade que têm uma memória para partilhar sobre a história daqueles lugares. As bibliotecas locais, as bibliotecas públicas, dispõem de recursos, por exemplo, de arquivos, daqueles dos fundos locais, também da imprensa local, que são extraordinários na preservação viva dessas memórias. Eu dou um exemplo, há poucos anos, há 2, 3 anos, comecei a trabalhar num livro que, entretanto, foi publicado sobre os transportes coletivos do Barreiro. Foi convidado pela Câmara do Barreiro para fazer esse trabalho e passei alguns dias a consultar jornais locais, da imprensa local dos anos 50, 60 do Barreiro, a consultar arquivos também, o Espaço Memória no Barreiro, que é um espaço extraordinário, em que as pessoas são extraordinariamente empenhadas, e falei com funcionários, pessoas que tiveram algum tipo de ligação com os transportes coletivos do Barreiro. E no meio dessas pesquisas sobre a empresa, sobre os transportes coletivos do Barreiro, encontrei uma série de coisas sobre a história local que estavam na imprensa. Por exemplo, sobre a construção da Igreja da Baixa da Banheira. Quantas pessoas conhecem a história da construção da Igreja da Baixa da Banheira? Como é que foi feita? Quem participou? Quem teve a iniciativa? As pessoas dizem, quer dizer, a igreja está ali, ok. Mas essas memórias, as pessoas que estiveram envolvidas nesse projeto, sim, muitas já morreram, mas ainda há algumas que estão vivas. Não? E nós podemos dizer, quer dizer, pensar, uma coisa grandiosa, o que nos interessa é contar a história grandiosa da construção do convento de Mafra. Não? Mas para a história, para a petite histoire, para a nossa pequena história das nossas comunidades, a construção da Igreja da Baixa da Banheira é a construção do convento de Mafra. E as bibliotecas, com esses recursos e com a possibilidade de, por exemplo, convocarem pessoas que ainda têm memória desse tempo para transmitir esses testemunhos e também para registar esses testemunhos, têm um papel fundamental na preservação dessa memória coletiva e que aos poucos vai desaparecendo, porque vão desaparecendo as pessoas que ainda se lembram desses tempos. Há uns anos, para um trabalho na faculdade, entrevistei um senhor, que era o mestre José Lopes, que tinha o estaleiro ali no Gaio, perto da praia do Rosário, e filmámos o testemunho dele. Por acaso correu mal da primeira vez porque gravámos sem som, depois tivemos que repetir e ele já estava muito cansado, mas fizemos esse trabalho para uma cadeira de História do Património Cultural. E ainda tenho esse trabalho guardado, foi um trabalho em vídeo, e é um trabalho que me deu muito gozo fazer,
porque se preservou, creio que se preservou ali, foram feitas várias reportagens sobre o mestre José Lopes ao longo dos anos, mas ali contribuí, na medida das minhas possibilidades, para preservar a memória daquele trabalho, não só daquele trabalho, mas também daquela pessoa. E cada vez mais, eu creio que esse papel, eu diria quase de aglutinador, de funcionar como uma espécie de plataforma, passa pelas bibliotecas públicas. Tem aí uma oportunidade única. Hoje fala-se muito daquelas coisas dos clusters, não é? Desenvolvem assim aquele negócio particular, aqueles pontos fortes. Eu acho que esse é o ponto forte das bibliotecas públicas. É essa ligação, essa possibilidade de ligação muito forte com as comunidades e com a preservação da memória das comunidades. Outro dos projetos que eu tive na altura em que estava na faculdade era fazer um registro, uma história oral do Val da Amoreira, ou seja, pessoas que tinham ido para o Val da Amoreira no início, ou seja, em 1975, que contassem, para uma câmara, contassem a sua história. Como é que chegaram lá, de onde é que tinham vindo, o que é que lhes tinha acontecido, o que é que tinha acontecido aos seus filhos, como é que tinham vivido toda aquela experiência. Eu não fiz nunca cheguei a concretizar esse projeto. Sei que, creio que foi, eu não sei se foi a Junta ou foi alguma coletividade, alguma associação, que ainda há pouco tempo e até disponibilizou essas filmagens, estavam no YouTube, fez algumas entrevistas com pessoas que fizeram isso, que deram o seu testemunho dos primeiros tempos do bairro. Eu acabei por fazer um romance, que não é um documento histórico, apesar de ter algumas coisas que são factuais, mas não é um documento histórico, que não serve para alguém basear uma investigação histórica, factual sobre aquele bairro, mas de certa forma estão entretecidos esses testemunhos que eu fui ouvindo também das pessoas. Mas eu acho que esse trabalho sistemático de recolha de testemunhos devia ser feito. E podia ser feito em articulação com as bibliotecas. Isso é uma forma de trazer as pessoas para as bibliotecas e trazer as pessoas também não só para os livros, mas para o conhecimento. E o conhecimento que passa pelo conhecimento da história das suas comunidades. Quando hoje nós falamos das fake news e da incapacidade que as pessoas têm de destrinçar entre o que é informação e o que é desinformação, o que é informação fidedigna e o que são rumores e boatos postos a circular, sabe-se lá com que objetivos, temos que pensar que isso só se consegue com bases, com um trabalho de base que passa, obviamente, pelas escolas, não é responsabilidade direta das bibliotecas, como ainda há pouco se dizia, nem dos municípios, passa muito pelas escolas, passa também, obviamente, pelas famílias, mas passa por esta ideia de sermos herdeiros de alguma coisa, de sermos fiéis depositários de uma memória que está para lá de nós, não é? Nós somos só um elo nesta cadeia. E essa ideia, da mesma forma que nos é transmitido, por exemplo, o legado da nossa história ao longo do século XX, da resistência ao fascismo, tem que ser cada vez mais, na minha opinião, transmitida essa história que nos liga a uma comunidade, que são as nossas comunidades. E eu acho que isso é particularmente importante no caso eu vou usar a expressão margem sul, que ainda há pouco falava com um colega e dizíamos isso. Acho que é muito importante porque tem uma história, de facto, riquíssima, ao contrário de que algumas pessoas pensam, tem uma história riquíssima, tem uma história que, no fundo, também reflete muito daquilo que foi, por exemplo, o século XX
português. É fundamental compreendermos a história desta região para também compreendermos a história do país, e nós temos que ser nós, os agentes culturais, também a promover o conhecimento dessa história e a trazer as pessoas não só para serem receptores dessa informação, mas para produzirem essa informação. Isso consegue-se com muito trabalho, mas também com iniciativas que chamem e motivem as pessoas, estimulem as pessoas a fazer esse trabalho. Uma das coisas mais importantes que pode ser feita para trazer pessoas para a leitura não passa tanto por meios extraordinários ou demasiado sofisticados, passa pelo fator humano. Aqueles clichês que se dizem hoje, que a grande riqueza de um país ou de uma empresa ou disto ou daquilo são as pessoas, é um clichê, e é um clichê verdadeiro, não é? E quando as pessoas trabalham com livros, sejam professores, sejam bibliotecários, sejam escritores, falam apaixonadamente sobre os livros, se calhar conseguem criar mais leitores do que instalações sumptuosas, iniciativas mirabolantes, porque é essa transmissão de uma paixão de facto consegue gerar curiosidade suficiente em jovens, aqueles que ainda não foram seduzidos para a leitura. É essa transmissão, essa capacidade de se transmitir a paixão que vai criar novos leitores. Portanto, um dos grandes desafios, eu creio, em vez de falarmos só de recursos e dessas coisas todas, da rede e dessas possibilidades todas, isso é necessário, claro, mas eu creio que funciona ainda muito ao nível dessa transmissão apaixonada do conhecimento e do amor pelos livros. Há uns tempos eu andava à procura de casa e fui ver vários apartamentos, casas que estavam habitadas, não eram casas novas, e casas muito boas, muito mobiladas, maravilhosamente, com televisões enormes, mas sem livros, quase todas. Quase todas sem livros. Não me lembro. Havia uma casa em que no quarto de uma adolescente tinha alguns livros. Havia alguns livros. Assim, talvez 20 livros no máximo. Mas era o único espaço da casa com livros. O resto da casa estava devidamente higienizada. Livre de livros. E de cada vez, quer dizer, eu ia à procura, eu não estava preocupado em ver se as casas tinham livros ou não. Mas é uma coisa que saltava à vista, era demasiado evidente, era como se tivesse um buraco, faltava ali qualquer coisa. Não é? Eu olhava para aquelas pessoas e disse, como é que não há um livro? E não há livros porque os livros não têm valor para aquelas pessoas. Não fazem parte da vida, não estão integrados na vida daquelas pessoas. Podem até ter alguns livros, algumas podem ter alguns livros, estão lá, mas percebe-se que aqueles livros não fazem parte do dia-a-dia das pessoas, da vida das pessoas. E fazer com que os livros passem a fazer parte da vida das pessoas é uma coisa que só se consegue, quanto a mim, com a capacidade de transmitir essa paixão pelos livros.
Eu sei que estou a falar perante técnicos, técnicos de bibliotecas, pessoas que são especialistas numa determinada função. Mas acredito também que estou a falar com pessoas apaixonadas pelo livro, apaixonadas pela leitura, e que, independentemente de todas as vossas capacidades técnicas, que eu acredito que sejam muitas, não poderão ser bons bibliotecários se não tiverem essa capacidade de transmitir às pessoas que vão às bibliotecas essa paixão pelos livros. E acredito também que, se o fizerem, se desempenharem essas funções com sucesso, veremos cada vez mais pessoas nos transportes públicos a ler com os seus livros, veremos cada vez mais casas com livros, em que os livros são vividos, são lidos, são vividos, estão integrados na vida das pessoas, e veremos, se calhar, cada vez mais pessoas a optar pelas bibliotecas em vez de ginásios. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Bruno. Eu queria só terminar, não vos incomodando muito. Eu vou só ler aqui um excerto de um texto, porque me lembrei, ontem, quando estava a ultimar aqui a intervenção, lembrei-me de os meus livros têm, quer dizer, quem leu sabe que os dois romances passam-se na margem sul, passam-se um é inspirado no Val da Amoreira e outro a ação decorre também no Val da Amoreira, mas tenho descrito muito sobre a margem sul em textos também de não ficção. Este é um texto de ficção, foi publicado na Granta em 2015, creio, e eu vou só ler um pequenino excerto que tem a ver com uma vila que alguns deverão conhecer. No verão, a vila é luminosa, mais rude que outras localidades ribeirinhas, talvez por nela haver alguma da dureza das quintas e dos campos em volta, é, ainda assim, quase aprazível. Para quem não sabe, ou é turista, a variante sazonal da ignorância, é um sítio cómodo e arranjadinho, ainda que um pouco insular. Dizem que por lá se come bom peixe em restaurantes refundidos, os homens são valentes como já não são em mais lado nenhum, e as mulheres bonitas vêm de fora. A Câmara está nas mãos de comunistas de fato e gravata, jovens de bom aspecto, que a população por vezes confunde com sociais-democratas. Há um campo de futebol e uma praça de touros, múltiplas e caóticas lojas chinesas, um miradouro, fábricas desativadas, rotundas, um palacete antigo de uma família riquíssima e filantrópica e um cemitério que nos aguarda pacientemente. Muito obrigado a todos.